Pedro saiu para pescar e envolveu alguns outros, porém, naquela noite, olha o que a Bíblia disse, amandava subdequévia, disse Pedro, vou pescar. Disseram eles também, nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco e naquela noite, nada apanharam. Meu irmão, você pode ter tudo, mas sem Jesus não dá. Semenei profo yanai. A primeira vez quando Pedro foi pescar, Jesus disse, olha, lança de mar novamente. Ele lançou e veio, mas agora não tinha mais Jesus. Agora não tinha mais Jesus. Vai chegar um tempo, meu irmão, que não tem mais como clamar. A quem você vai poder refúgio? Mas o nosso Deus é tão lindo. No versículo de número 9 está escrito assim, logo então que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão, coisa linda. Logo que desceram para a praia, no mar de Tiberíades, viram brasa, viram fogo aceso, amanheceram, era uma nova comanácia, ainda era frio, estava amanhecendo, Emanávia, aqueles homens pensavam que não iam encontrar nada, mas Quebadácia, você pode comanar, mas Jesus não te abandona. Pedro precisava ser aquecido na fé. Pedro precisava ser aquecido novamente. Pedro precisava receber o fogo do renovo. Pedro precisava receber o fogo do renovo. Eu preciso desse fogo, Jesus. Eu preciso, Manávia. O coração de Pedro estava gelado, arrependido, mas não sentia, não tinha mais toque, não adiantava, podia cantar o hino mais lindo, Pedro não sentia nada, podia dar o testemunho mais bonito, Pedro não sentia nada, ele precisava de fogo que descesse do céu. Meu Deus, e quando eles descem do barco, ele encontra ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E imagina quem estaria esperando. Disse então Jesus, trazeis 2 peixes que agora apanhaste. Oh, maravilha. Simão Pedro então subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grãos de peixe, sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Olha que coisa linda, irmãos. Como o meu Deus é glorioso. Jesus não podia dizer assim, peraí, ninguém vai jantar aqui não, peraí, Eduardo, tem que ter um concerto aqui, ó. Não, mas Jesus não é que nem eu e você, que guardamos ressentimento, que estamos sempre lançando na cara um do outro, as nossas iniquidades, fraquezas. Não, Jesus está sempre pronto a alimentar. Somos nós que, infelizmente, nessa consistência humana, nós precisamos vir e mexe reservando para aprender. Primeiro Jesus alimenta. Eu tento imaginar, olha a situação de um Pedro constrangido. Como é que eu vou sentar na mesa de um homem que eu traí e eu levei à morte? Como é que eu vou comer da mesa desse homem? As atuais. Quando Jesus lavou os pés, Pedro disse, meus pés você não vai lavar não. Ei, se eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo, nem no meu reino. Como é que você vai comer na mesa como a Anácia? Se fosse o homem, você não teria nada, nem uma migalha. Mas Jesus, debadavias, decanto como a návia, Ele é o pão da vida. Hoje Ele quer te alimentar, meu irmão. Hoje Ele quer, não importa o que você fez, não importa o que você pecou, não importa se você se afastou, não importa se você influenciou pessoas. Hoje Ele está aqui no mar de Tiberíades, na praia, te esperando. Tem pão e peixe, tem fogo. Shabai lehoviando que sere mandará que subia. Oh,
vinde e jantai. Será que eu e você faria isso? Nunca. Primeiro nós viemos no prato e aí, meu irmão, por que você fez isso comigo? Você não está comigo? Que é isso, rapaz? Mas Jesus não. E nós precisamos aprender esse amor. Você que está me ouvindo aí. Quantos crentes eu vi dentro da igreja? Perdoa, mas sentar com ela eu não sento mais. Meu amigo, então você vai sentar no inferno. Desculpa. Não tem essa, irmão. Com Jesus não tem meio termo. Tenta imaginar a posição de Pedro. Eu tento me colocar na posição de Pedro, já fico imaginando como é que Pedro... Eu acho que Pedro foi chegando aos pouquinhos. Você lembra que eu falei que o homem nunca, ele vai se afastando aos... Mas Jesus conhece a astúcia do diabo. E Jesus fez assim, vou quebrar o inferno agora. Do jeito que ele se afastou um pouquinho, Pedro foi indo assim. Vai primeiro você, Felipe, vai lá. Pedro, vai, Pedro. Ei, dê o primeiro passo, que o Espírito Santo te ajuda a dar o outro. E foi indo aos pouquinhos. Daqui a pouco Pedro sentou, não tinha coragem de encarar o mestre. Talvez você cometeu coisa que você está falando, não consigo olhar para ele, eu não consigo olhar para ele, não se preocupa não. O Senhor conhece, Ele está vendo o teu interior, Ele sabe que você está arrependido, está envergonhado, Ele sabe que você não tem coragem de olhar nos olhos dele, que você o negou, que você fez tudo aquilo que desagradava, mas Ele está te olhando com um olhar de misericórdia. Aleluia. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo todos eles que eram Jesus. Então chegou Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, e por ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, escuta, Deus vai preparar um banquete. Deus não vai estragar o alimento, não. Ele preparou um banquete. E depois de todos terem jantado, Jesus está preparando aí, viu? Nesse concerto vai ter banquete. Aleluia. Depois de terem jantados, aleluia, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que esses? E ele respondeu, talvez cabisbaixo: sim, Senhor, tu sabes. Mas ainda havia água lá que precisava ser quebrado. Ele tinha dado a legalidade para o inimigo, ele tinha negado 3 vezes. Ainda havia água lá dentro, Simão não conseguia encarar ainda. E Deus não quer que você seja escravo do teu pecado. Deus não quer que você viva como a Bíblia, como Isaías disse, com essa carga aqui olhando para baixo. Mesmo Jesus orando, Pedro estava assim. Embora respondia, mas não tinha coragem de encarar o Senhor. E o Senhor diz para ele: apacenta então os meus cordeirinhos. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse: Senhor, tu sabes que te amo. Então disse o Senhor: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro agora, o coração começa a aquecer. O coração começa a aquecer, porque Jesus já está quebrando toda a legalidade daqueles 2. Não, Deus estava quebrando o fogo, já começa a arder. Pedro já começa a levantar o rosto, ele já começa a encarar que agora existe uma esperança, que agora existe um novo não é bom que eu faz. Pedro não estava esquecido, abandonado. Havia uma esperança para aquele que havia negado, havia um caminho novo. Havia uma segunda chance. E Jesus disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, agora sim, agora estava totalmente. Tu sabes que eu te amo.
Ah, meu irmão, ali era um Pedro transformado, ali era um Pedro preparado para morrer, ali era um Pedro preparado para o que der e vier, ali era um Pedro convicto, não era mais um Pedro de longe, era um Pedro de perto, era um Pedro em comunhão, aleluia. E o Senhor de Comanavasseia disse: então apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde tu querias, mas agora quando tu fores velho, estenderá tuas mãos e o outro te cingirá e te levarás para onde tu não queres. Badávia. E disse isso significando que com a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso disse: segue-me, Pedro, segue-me. E Pedro começou a seguir a Jesus. Ei, você que estava pensando que esse pecado que você cometeu, que essa história que você está frio, que você, olha, hoje o Senhor está aqui nessa praia chamada Mar de Tiberíades. O Senhor está dizendo: tem peixe e pão te esperando, tem peixe e pão te esperando, meu irmão. Volta, Lamantiuqui da Vasseia. O Senhor está te dizendo: volta-te, tem peixe e pão te esperando. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu, não importa se houver arrependimento, o Senhor está na praia. A Bíblia diz que o Senhor está sempre de braço aberto, esperando aqueles que se arrependem. Volta, porque o Senhor tem mais, tem festa. O Senhor vai te alimentar, ramando que sube de Calabacheia, coisas gloriosas o Senhor vai fazer, meu irmão. Não importa o que aconteceu na tua vida, não importa se faz um ano que você está longe da igreja, se faz 10 anos, não importa, meu irmão, se você cometeu o mais terrível dos pecados, a Bíblia diz que o Senhor te limpa com sangue carmesim. A Bíblia diz: se houver arrependimento, pode ter certeza que na praia da tua vida tem fogo, tem peixe e pão te esperando. Põe-te de pé, igreja, e glorifica o nome do Senhor. Oh, rabate, uite calabachevia, ramanto, uite covalabasovia.